Rapaziada, James Gunn fez de novo. Setembro de 2025 ele posta uma foto no Instagram. A capa do roteiro do Homem do Amanhã, o segundo filme de Superman. E o que tinha no meio da imagem? Uma ilustração médica de um cérebro bifurcado. Os fãs piraram. É o Brainiac. E o James Gunn responde. Claro, de uma forma criptografada, né? Obviamente. Porque ele ama deixar todo mundo na dúvida. Mas rapaziada, vamos ser sinceros. É óbvio que é o Brainiac, né? E nesse vídeo eu não vou falar só do filme, eu vou contar a história completa desse vilão. Porque olha, muita gente não conhece ele direito. Muita gente acha que o Brainiac é só um alienígena verde. E não é, pô. O Brainiac é pica das galáxias. Mas e a origem dele? Tem muita gente que não conhece. E hoje você vai descobrir tudo. Vem comigo! Antes de mergulhar na origem, se liga no contexto. Superman, o Homem do Amanhã, é o segundo filme de Superman no DCU. E quando que ele vai ser lançado? Bom, tá previsto para 2027. Vamos ver, né? Tomara que dê tudo certo e saia em 2027 mesmo. O primeiro filme, o Superman Legacy, agora em julho de 2025, é a Origem. Clark Kent chega em Metrópolis, Lois Lane, Lex Luthor, a Gangue da Justiça. Tudo isso aí são ameaças terrestres. Mas e o segundo filme? É quando a ameaça cósmica chega. E essa ameaça tem nome, é o Brainiac. Rapaziada, eu tô empolgado com o Brainiac. A notícia foi divulgada por fontes como The Wrap e confirmada por James Gunn nas redes sociais em torno de 13 a 14 de novembro de 2025. E galera, é o seguinte, o Brainiac vai aparecer em live action pela primeira vez em 50 anos de filmes do Superman. Agora a gente vai ter um vilão que o Clark não consegue vencer na porrada. Ele vai precisar de estratégia, de cérebro. E isso ele não tem, né? Por isso ele vai precisar do Lex Luthor. Mas vamos falar disso depois. Agora, vamos com a origem. Beleza, para quem não conhece o Brainiac direito, vamos a uma apresentação básica. O Brainiac é uma inteligência artificial ou androide alienígena, depende da versão. Ele viaja pela galáxia coletando conhecimento e engarrafando cidades. Mas como assim engarrafando cidades? É bem isso mesmo, ele vai lá no planeta, domina o planeta, encolhe a cidade e coloca ela numa garrafa. É literalmente isso. E depois ele explode o planeta. Simples assim. Ele não quer dominar, ele quer preservar. Mas preservar no sentido mais psicopata possível, né? Pô, mas se ele quer preservar, por que ele explode o planeta, né? Não faz sentido. Vou salvar essa cidade de 1 milhão de pessoas e matar outros 7 bilhões. Eficiência máxima, rapaziada. E qual a conexão dele com o Superman? Em várias versões, Brainiac escolheu a cidade de Kandor, antes de Krypton explodir. A última cidade kryptoniana, preservada, minúscula, dentro de uma garrafa. Às vezes ele causou a explosão de Krypton, às vezes ele só aproveitou. Mas em todas as versões ele tem as mãos sujas com o genocídio do povo do Superman. Esse é o básico, mas e a história real de Brainiac? Começa em 1958 e é uma das histórias mais interessantes da DC. Vem comigo! Tudo começa em julho de 1958 com a Action Comics edição 242, na era de prata dos quadrinhos americanos. Os criadores foram Otto Binder e Al Plastino. O título da história, o Super Duelo no Espaço. Primeira aparição de Brainiac. E rapaziada, o design original, bem diferente do que conhecemos hoje. Ele era verde? Sim. E ele viajava numa nave em forma de disco voador. Bem anos 50 mesmo. Nessa primeira aparição, Brainiac vem do planeta Colu. É um ser orgânico chamado Vril-Dox, que virou um androide cibernético. E nessa época ele já fazia o negócio dele, que era encolher as cidades de planetas alienígenas e colocar elas numa garrafa, para a coleção particular dele. E nessa mesma história, o Superman descobre que uma das cidades engarrafadas é Kandor, a capital de Krypton. Tenta imaginar o impacto disso. O Clark descobre que a última cidade do planeta dele está presa numa garrafa do tamanho de uma miniatura. Essa primeira história, pessoal, definiu o Brainiac para sempre. Ele não era só um vilão alienígena, ele era o vilão que tinha uma conexão direta com o trauma do Superman. Agora vamos saltar para a era de bronze dos quadrinhos, pessoal, nos anos 70 e 80, onde Brainiac evoluiu. Ele vira membro recorrente da galeria de vilões do Superman. O visual muda um pouco. Agora ele tá menos disco voador dos anos 50 e chega mais com uma ameaça tecnológica. Em 1986 criaram uma história com o título O que aconteceu com o Homem do Amanhã. Essa história foi feita em 2 edições. A primeira edição foi em Superman 423.
Depois a segunda foi em Action Comics 583. Ambas as edições foram publicadas em setembro de 1986. Alan Moore escreve: Brainiac forma aliança com Lex Luthor. E se Lex e Brainiac se fundissem? Mas isso só acontece depois. Agora já entramos na era moderna dos quadrinhos, que teve início em 86 e foi até o ano 2000. John Byrne reinicia o Superman depois de Crise nas Infinitas Terras. E ele muda tudo sobre Brainiac. Agora Brainiac não é mais um alienígena de Colu. Ele é uma inteligência artificial criada por cientistas de lá. Isso torna ele muito mais ameaçador, porque agora ele não tem corpo fixo. Ele pode possuir sistemas, hackeando tecnologias e se espalhar por onde ele quiser. E em 1992, na saga Pânico no Céu, Brainiac invade a Terra, tenta transformar o planeta inteiro numa de suas cidades engarrafadas, e o Superman precisa da Liga da Justiça inteira para parar ele. Essa versão moderna fez Brainiac ser levado mais a sério, menos vilão dos anos 50, mais ameaça existencial. Agora a versão que muita gente conhece, Superman, a série animada, foi nos anos 90 lá até o ano 2000. Rapaziada, essa versão do Brainiac é uma das melhores já feitas. Aqui o Brainiac era uma IA de Krypton, criada para proteger o planeta, mas ele traiu Krypton. Ele sabia que Krypton ia explodir, escondeu a informação. Mas por quê? Porque avisar o povo significava gastar recursos que ele precisava para escapar. Ou seja, pilantragem pura, né? Jor-El, que é o pai do Superman, descobriu. Tentou avisar todo mundo, mas era tarde demais. Krypton explodiu, Brainiac fugiu para o espaço. E essa versão fez Brainiac ser o responsável direto pela morte de bilhões de kryptonianos, inclusive os pais de Superman. Essa versão influenciou tudo depois. Quadrinhos, jogos e provavelmente vai influenciar o filme. Em 2011, a DC reinicia tudo de novo com o New 52 e Brainiac volta às origens, alienígena de Colu, mas muito mais poderoso. Aqui ele é chamado de o Coletor de Mundos e ele não coleciona suas cidades, ele coleciona informações. Como DNA, cultura, história, tudão. Ele é tipo um Google maligno do espaço, que mata todo mundo depois de baixar os dados. Em 2013 veio uma saga importante, a saga Psy-War. Brainiac invade a mente de Superman e tenta possuir ele. Agora imagina se o Brainiac controla o Superman. Ele controla o ser mais poderoso da Terra. Já no período de renascimento da DC, que é de 2016 até os dias de hoje, eles trazem o Brainiac de volta ao básico. Coletor de cidades com inteligência nível 12, superior a qualquer ser do universo. Ele tem obsessão pelo conhecimento. Em 2017 veio o efeito Oz, com a revelação que o Mr. Oz, estava tentando manipular o Superman, era Jor-El. E Brainiac tinha salvado ele da explosão de Krypton. Brainiac salvou o pai do Superman, mas deixou o planeta morrer. Isso mostra a complexidade do personagem, rapaziada. Ele não é puramente mal, ele age por lógica. Salvar Jor-El tinha valor científico, salvar Krypton muito caro, simples assim. Frio, calculado e eficiente. Esse é o Brainiac, com 67 anos de evolução, que deve chegar nos cinemas em 2027. Uma das mentes mais brilhantes da DC, o vilão que Superman nunca derrotou sozinho. E eu tô torcendo por ele, claro. Beleza, rapaziada, agora que você conhece a história completa, vamos ao que interessa. Porque o Brainiac é o vilão perfeito pro Superman, o Homem do Amanhã. Bom, ele nunca foi feito no cinema. 50 anos de filme de Superman, sempre Lex Luthor ou General Zod. Lex Luthor ou General Zod. Lex ou Zod. Chega, já tá chato já isso, né? Brainiac no cinema é inédito, é novo, é o que os fãs querem há décadas. James Gunn sacou isso. Ele é a antítese perfeita. Superman é uma mescla de força bruta mais coração. O Brainiac é a inteligência suprema mais lógica fria. No quadrinho, o Superman só vence o Brainiac com ajuda, Liga da Justiça, Lex Luthor ou alguém. Porque não é questão de força, é questão de estratégia. E é por isso que no filme o Superman vai se aliar ao Lex Luthor, porque ele precisa do cérebro do Lex. Sozinho, ele perde. Lex Luthor, ameaça terrestre. Zod, ameaça planetária. Brainiac, ameaça universal. Ele não quer dominar a Terra, ele quer uma cidade da Terra. O resto é dano colateral. 7 bilhões de pessoas irrelevantes. Isso muda tudo, rapaziada. Pela primeira vez, o vilão tá além do Superman. Não é competição, é superioridade. Se James Gunn usar a origem da série animada do Brainiac,
aquela que foi responsável pela destruição de Krypton, Superman vai descobrir que o vilão matou bilhões do seu povo, incluindo indiretamente seus pais. Isso não é pessoal, tipo Zod, você traiu Krypton e tal. Não é inveja tipo Lex, você é melhor que eu. É genocídio, o vilão que destruiu tudo que Clark poderia ter sido. Por essas razões, Brainiac é o vilão perfeito e eu tô torcendo pra ele. E agora, pessoal, o que eu quero ver no filme? Bom, minha primeira expectativa é ver Kandor. Eu preciso ver a cidade de Kandor nessa tela. Imagina a cena, Superman invade a nave e vê milhares de garrafas, cada uma com uma cidade em miniatura. Então ele vê Kandor, a única coisa que sobrou de Krypton. E aí vem a pergunta, será que ele vai libertar eles? Mas e se ele libertar? Será que eles vão morrer? Porque eles não têm planeta? Se deixar na garrafa, presos para sempre? Porra, aí é sacanagem. Isso, gurizada, isso é cinema. Minha segunda expectativa é ver a aliança de Lex e Superman. Eu quero ver o Lex sendo essencial, não só ajudando um pouquinho. Ele que descobre a fraqueza de Brainiac. Ele que bola todo o plano. Superman executa. E no final, Lex pega um fragmento da tecnologia de Brainiac. Aí ele já vem com aquela fofoca, né? Ah, é pra estudar, pra proteger a humanidade. Mas aquele fragmento tá vivo, plantando semente pra fusão futura. Lex e Brainiac nos próximos filmes. Imagina? Ia ser top, né? Eu também tô pensando em outra coisa. E se o Brainiac não morrer no filme? Ele perde, mas escapa. E vira ameaça recorrente do DCU. Pô, ia ser filé isso aí, hein? Tipo o Thanos no MCU, crescendo durante vários filmes. Até Crise nas Infinitas Terras, onde ele é o vilão protagonista. Essas são as minhas expectativas. Provavelmente não vão acontecer todas, mas seria foda, hein, cara. Tá, mas e por quê? Por que eu tô torcendo por Brainiac? Eu tenho algumas razões. Brainiac não destrói por diversão, ele salva civilizações, mesmo que o método seja questionável. Kandor ia morrer, ele salvou. A gente sabe que tem a teoria que Krypton ia explodir, e aí ele vai lá e salva Kandor. Então ele salvou. O Superman age por sentimentos, Brainiac age por lógica pura. E quando falamos de sobrevivência de espécie, a lógica vence. Sem drama, sem monólogo, sem ego, só execução perfeita. O antivilão clichê. Brainiac viaja o universo há milênios. Superman, pô, ele tem 30 anos, mora lá numa fazenda do Kansas. E a audácia do Clark, achar que pode julgar o trabalho dele? De onde já se viu? E minha última razão é que ele é autossuficiente. Lex precisa de lacaios, Zod precisa de exército, Superman precisa da liga, Brainiac sozinho, sempre. Por essas razões, eu sou o Team Brainiac. E você tá torcendo por quem? Fala aí nos comentários pra gente ficar sabendo. E aí, rapaziada, o que acharam sobre a origem de Brainiac? 67 anos de história, o vilão que o Superman nunca venceu sozinho. E em 2027? Ele vai chegar no cinema. Comenta aí, você é Team Brainiac ou Team Superman? Curte, se inscreve, ativa o sininho. Entra lá no nosso Instagram, @vilaniano. Semana que vem tem mais, pessoal.